Leira, Tempo Filmes, São Paulo. Antes de Jesus de Nazaré ser o Cristo para os cristãos, ele era um profeta judeu, talvez até um rebelde perigoso e um revolucionário. Pilatos via Jesus como um revolucionário que exigia a execução pública como alerta. Novas evidências sugerem que ele nasceu junto com as sementes de uma rebelião. João Batista executa aquele ato de mergulhar na água e o identifica com esse movimento radical. De certo modo, João estava saindo de um grupo religioso para quase que comandar um grupo de terroristas. Jesus achava que Deus iria destruir o estado atual das coisas. Quase 20 anos da vida de Jesus estão faltando na Bíblia. O que ele estava fazendo e com quem estava? Se alguém dissesse para os judeus antigos que Jesus era o Messias, seria a mesma coisa que eu dizer que David Koresh é o Senhor do Universo. Conspiração contra Jesus. Os anos perdidos de Jesus. Revolucionário, profeta do Apocalipse, rebelde. Quem era Jesus de Nazaré antes de começar seu ministério? Ele foi rejeitado por muitos líderes de sua própria fé e era visto como uma ameaça ao domínio romano. Mas com quase 20 anos de sua vida faltando na Bíblia, fica a questão: o que eles sabiam a seu respeito que nós não sabemos? Durante séculos, estudiosos debatem quem Jesus realmente era. E esses estudiosos trouxeram à tona uma série de respostas. Alguns estudiosos dizem que era um rabino judeu. Outros dizem que ele era um filósofo da escola cínica. Outros dizem que ele era um político revolucionário. Pilatos via Jesus como um revolucionário, não como um incômodo sem importância, mas como um revolucionário que exigia execução pública como alerta. Não façam o que ele fez. Os acontecimentos que levaram à morte de Jesus são amplamente conhecidos. Mas para os historiadores que estudam esse período, a Bíblia é estranhamente omissa. O que Jesus fez para que o Estado e as autoridades religiosas o quisessem morto? Quem era esse profeta e de onde ele veio? Uma das maiores dúvidas em relação a Jesus é que antes de sua vida pública não sabemos de quase nada a seu respeito. Sabemos que Maria e José eram seus pais, que ele era de Nazaré, mas não temos detalhes. Há uma bela passagem nos escritos de G.K. Chesterton, onde ele fala sobre o silêncio dos evangelhos com relação à juventude de Cristo. Ele diz que esse é o silêncio mais eloquente na história da literatura. Diz também que se alguém quisesse inventar alguma história sobre o Deus que se fez homem, nunca iria deixar esse período de fora. Ele inventaria coisas para preenchê-lo. Mas os evangelhos não têm isso. O que os evangelhos fazem é apresentar um príncipe da paz, cumprindo um destino que transcende a história humana. Para a igreja, tudo se resume a uma questão de resguardar os princípios de fé, de como ele é mais do que um ser humano, muito mais do que um ser humano. Tentamos ter uma ideia de como ele era, mas nossas fontes escritas do Novo Testamento são bem escassas. Nem sabemos o que ele fez durante 30 anos. Os historiadores concordam com a igreja que Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia. Eu gosto de pensar que ele morou em Nazaré com sua mãe Maria e seu pai José, aprendendo um ofício, aprendendo a trabalhar e trabalhando todos os dias. Eu acho que essa é a coisa mais importante no exemplo do Deus que se fez homem, que Jesus, a maior parte de sua vida, teve uma vida bem normal, porque a maioria de nós vive esse tipo de vida. Mas a época e o lugar em que Jesus nasceu não tinham nada de normal. A Judéia do século I era controlada pelo governo opressor de Roma e pelos governantes que ela indicava.
Jesus nasceu em um mundo de desordem política, de grande injustiça e inquietude. Roma governava a terra dos judeus através de governantes designados. O mais famoso deles foi Herodes o Grande, que governou Israel desde 37 a.C. até o ano 4 a.C. Palácio de Herodes, Israel. Quando ele morreu no ano 4 a.C., revoltas irromperam por toda a região. Na Galileia, na Judéia. E a razão para isso era, em parte, a grande injustiça que veio com o domínio do Império Romano. Por mais de 150 anos antes do nascimento de Jesus e por um século depois de sua morte, a terra natal de Jesus, a Galileia, foi o ponto de partida de praticamente todas as revoltas judaicas contra os romanos. Nos primeiros 200 anos da ocupação romana sobre o Estado judeu, houve 4 grandes revoltas armadas contra Roma. Em 4 a.C. e depois de Cristo, de 66 a 74, de 115 a 117, atravessando o norte da África, e de 132 a 135, a revolta de Bar Corcba. Milhares de pessoas são mortas nessa insurreição contra a autoridade de Roma. E na cidade de Séforis, Roma faz da revolta judaica um exemplo. Nazaré ficava a apenas 7 ou 8 quilômetros de Séforis, um dos centros da revolta judaica contra os romanos no ano 4 a.C., ou seja, perto da época em que Jesus nasceu. Séforis se rebelou. E as legiões romanas destruíram Séforis, mataram seus homens, estupraram suas mulheres, escravizaram suas crianças, destruíram tudo. A guerra não foi o único castigo aplicado aos judeus. Depois, Roma aplicou impostos abusivos e endureceu as leis sobre as propriedades. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. As pessoas mais perigosas não são aquelas que foram pobres durante toda a sua vida e deram um jeito de sobreviver, mas sim aquelas que não eram ricas, mas estavam na média até que aconteceu alguma coisa. Então, a situação na região do Mar da Galileia na época, para mim, se parecia muito com o que ocorreu aqui. Isso devia ser o sonho americano. Se você trabalha duro, as coisas melhoram. Eu trabalhei duro e só pioraram. Onde está a justiça de Deus quando você fez tudo o que deveria fazer e acabou sendo incapaz de alimentar sua família? E foi nesse mundo que Jesus nasceu. Num mundo em que os judeus acreditavam que a única entidade que poderia ajudá-los a derrotar seus opressores era Deus. Pela tradição bíblica, o povo judeu esperava pelo dia em que Deus limparia a iniquidade do mundo, porque certamente ele é um Deus de justiça. E estava claro que o mundo era injusto, então a única resposta era que Deus iria limpar a injustiça do mundo. Então é claro que Deus virá, e é claro que ele virá agora. O reino, de certa forma, virá do quadrante noroeste do Mar da Galileia no século I, porque é lá que está a ação, é lá que o problema é agudo. Enquanto a região rebelde da Galileia aguarda a chegada iminente de Deus, e enquanto um jovem Jesus de Nazaré cresce, uma seita judaica radical em um deserto próximo está pregando o fim dos tempos, e suas palavras soam muito parecidas com as que aquele jovem irá pregar mais tarde, e que o levarão à morte. As crenças que eles têm de que as coisas serão radicalmente transformadas, reunindo multidões, reunindo pessoas num frenesi de fé,
deve ter parecido uma ameaça aos romanos. Hoje, a Galileia é um destino turístico. Seu mar, um ponto pitoresco de Israel. Mas na época de Jesus, era o berço da revolução. Na época em que Jesus nasceu, os romanos estavam em seu quintal, atacando Séforis e destruindo tudo. Então, enquanto Jesus crescia, eu imagino que esse era o assunto principal, o dia em que os romanos vieram. E ele teve de crescer pensando nos romanos, na violência, pensando onde Deus estava. Em 2009, trabalhadores de um canteiro de obras em Nazaré descobriram acidentalmente uma casa do século I que parecia ter algo a esconder. Quando nós fizemos a escavação, encontramos parte de uma parede que estava camuflando essa área. Que é, na verdade, um silo. Dentro dele existe um buraco que leva até o outro. E você pode descer a um terceiro nível. Agora aqui você pode ver uma espécie de corredor que foi criado para camuflar os silos. Está claro que as pessoas que viviam aqui se esforçaram para construir esses esconderijos. Quando os judeus se rebelaram contra os romanos na Judéia como um todo, a Judéia e a Galileia começaram a se preparar para a guerra. Poderia haver um cerco e eles não teriam acesso à comida. Às vezes eles tinham de esconder pessoas também. Então eles cortavam essas cisternas de pedra no nível do porão, camuflavam e assim podiam se esconder até o perigo passar. A Nazaré da época de Jesus parece fornecer evidências de que aqueles que nela viviam temiam por suas vidas. Enquanto Jesus crescia, Séforis, o símbolo da revolta judaica, era reconstruída pelo colaborador dos romanos, Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Séforis foi reconstruída imediatamente após a morte de Herodes o Grande. Séforis, a capital da Galileia, tinha se rebelado. E segundo Flávio Joséfo, ela foi aniquilada. Acho que a fase de reconstrução urbana de Séforis certamente impactou o ambiente ao redor e Nazaré, com certeza. Construir em uma área que havia sido completamente rural por centenas de anos trouxe um efeito positivo. Empregos, novas pessoas chegando e possibilitando a abertura dos mercados. Herodes Antipas se ocupa de Séforis. Ele a reconstrói e tudo parece voltar ao normal. Mas os camponeses têm boa memória, se lembram das coisas. A construção atraiu pessoas de todos os lugares, dando origem a uma cidade de abundância. Jesus e seu pai, José, podem até ter encontrado trabalho condizente com suas habilidades. Nós sabemos pelo Evangelho de Marcos que Jesus é chamado pela palavra grega tekton, e ela é traduzida geralmente como carpinteiro. Eu acho que uma melhor tradução seria algo como trabalhador autônomo, que seria mais aproximado. Acho que não há dúvidas. Todo mundo precisava de um carpinteiro nas vilas e ele teria muito trabalho em Séforis. A cidade estava sob a influência da cultura greco-romana. Adotou aquele estilo arquitetônico, construiu um teatro. Com certeza havia prédios magníficos e casas de banho. Era uma cidade em construção. As construções luxuosas apenas ressaltavam a distância entre a abastada elite judaica e os camponeses. Havia um número de diferentes grupos judaicos com diferentes estratégias para lidar com o fato de serem uma província do Império Romano. Um dos grupos era dos fariseus. Um grupo muito devoto que permaneceu dentro da sociedade e tentava preservar o judaísmo.
O segundo grupo era os saduceus, uma classe basicamente aristocrática composta pelos ricos e poderosos. E eles essencialmente colaboravam com o domínio imperial romano, porque era Roma que governava através deles. Mateus capítulo 16, versículo 6. E Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mas há outro grupo que Jesus não menciona. Um grupo que parece compartilhar de seu desprezo pelos outros dois. O terceiro grupo era o dos essênios. A estratégia deles para lidar com o domínio imperial romano era retirar-se para o deserto em comunidades isoladas. Os essênios eram um grupo apocalíptico que acreditava que o governo de Jerusalém era corrupto e estava destinado a ser destruído em uma guerra do fim dos tempos. Enquanto isso, um jovem de Nazaré que ainda está crescendo começa a falar dessas mesmas coisas. O que sugere que um jovem Jesus possa ter tido contato com uma seita radical. Pode-se encontrar várias semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e o movimento essênio. Eles não batem 100%, mas são parecidos. Parecidos ao ponto de poderem ter lhe causado problemas. E aconteceu que, passados 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Lucas, capítulo 2, versículo 46. Essa passagem, quando ele tinha 12 anos, é a única coisa que sabemos a respeito de Jesus nos anos entre seu nascimento e seu batismo público aos 30 anos de idade. Mas como poderia um menino de uma família modesta e de um vilarejo minúsculo ter recebido educação a ponto de deslumbrar os rabinos de Jerusalém com seu conhecimento? Nazaré era pequena. Tinha menos de 2 hectares. Para ajudar a visualizar, imagine um campo de futebol americano e adicione áreas ao lado, transformando-o num quadrado. Provavelmente não era grande o suficiente para construírem uma sinagoga em Nazaré. Algumas das famílias mais aristocráticas deviam enviar seus filhos para Jerusalém para estudarem com o rabino, coisa do tipo. Não há indicação de que ele tenha feito isso. Se você for pelo que diz o Novo Testamento, ele certamente sabia ler, ele ia à sinagoga, pegava o rolo do Torá, o desenrolava, lia e assim por diante. Ele não apenas lia, ele conseguia argumentar com os líderes da sinagoga. Teria ele adquirido seu conhecimento e seus argumentos com um grupo ascético à margem da vida judaica que teria lhe ensinado que o fim do mundo estava próximo? Jesus era um apocalíptico que acreditava que o fim dos tempos estava muito próximo com a chegada do Filho do Homem e que isso aconteceria em sua própria geração. Que Deus interviria e destruiria as forças do mal e traria o reino do bem à terra. Jesus, para mim, era um profeta apocalíptico que achava que era o Messias. Ele achava que seu poder vinha de Deus, que ele era o escolhido. E o plano que ele tinha era cumprir o cenário profético. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Os essênios acreditavam que o fim dos tempos era iminente. Isso era muito parecido com as visões apocalípticas apregoadas por Jesus. As crenças que eles têm de que as coisas seriam radicalmente transformadas, reunindo multidões, reunindo muitas pessoas em uma espécie de fervor e frenesi de fé, isso deve ter parecido uma ameaça aos romanos. Essa mensagem não pegou bem com as autoridades judaicas da época. As autoridades judaicas em Jerusalém, na época de Jesus, eram a favor do status quo. Jesus achava que Deus iria destruir o status quo e todos os que apoiavam aquilo. Assim como os essênios. Os essênios não viviam sob as regras romanas nem sob as leis judaicas.
Eles viviam uma vida monástica e celibatária, recusando a riqueza e compartilhando o que possuíam. Se alguém dissesse para os judeus antigos que Jesus era o Messias, seria a mesma coisa que eu dizer hoje que David Koresh é o Senhor do Universo. O cara do ramo davidiano que foi morto em Waco é David Koresh. Ele é o Senhor do Universo. Bem, o tipo de reação de indignação que as pessoas têm a isso é o mesmo tipo de reação de indignação que as pessoas teriam se dissessem que Jesus era o Messias. Porque Jesus era justamente o oposto de como o Messias deveria ser. O Messias deveria ser uma figura poderosa, e Jesus foi crucificado por seus inimigos. Os essênios eram um tipo de seita monástica dentro do mundo hebreu, do mundo judaico. De alguma forma, eles viviam a parte da vida normal. No entanto, a ligação com Jesus ainda é uma especulação. Essa é uma teoria recente. Muitas vezes ele fala como um essênio. Ele acredita em uma ação armada, mas acha que virá de Deus. Eles também falam em exércitos celestiais, dando suporte a eles na guerra final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Assim como Jesus nos evangelhos. João, capítulo 12, versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Filhos da luz, o mesmo termo encontrado em outro texto. É o ensinamento encontrado em muitos dos manuscritos do Mar Morto, escritos aproximadamente na mesma época e aproximadamente no mesmo lugar em que Jesus pregava. Deserto de Qumran, Israel. Em 1947, uma descoberta extraordinária em Qumran, próximo à costa noroeste do Mar Morto, levanta a possibilidade de que Jesus tenha passado um tempo no deserto. Um menino que procurava uma cabra numa pequena caverna revelou o que muitos acreditam que seja a descoberta arqueológica do século. O primeiro dos manuscritos do Mar Morto. Alguns desses manuscritos são datados da era de Jesus e acredita-se que eram a biblioteca dos essênios. Os essênios procuravam habitar o deserto e, de acordo com raras fontes que temos, se estabeleceram acima do En-Gedi, de onde viam o Mar Morto. E Qumran era o lugar em que os essênios viviam. A biblioteca dos essênios em Qumran tinha 900 manuscritos, aproximadamente, representando a Bíblia hebraica como ela estava surgindo, porque esse era um período pré-canônico. A maioria dos escritos de Qumran estão focados na Bíblia hebraica. Então, eles pegam um texto das Escrituras e adicionam ao texto. Isso significa, essa interpretação é assim. E então eles inserem sua leitura apocalíptica no texto. Repentina e inesperadamente, a igreja é confrontada com os ensinamentos de uma seita marginal do deserto que parece repetir os ensinamentos de Cristo. Deu muito o que falar e foram muito disputados os debates sobre quem Cristo era. E sobre a origem de suas ideias. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto chocou tanto os historiadores quanto a igreja. E apresentou uma história alternativa à forma como a igreja retrata Jesus. Hoje as pessoas esperariam, claro, que houvessem muitos escritos sobre Jesus da sua própria época. Nós talvez tenhamos alguns registros de nascimento ou talvez relatos de seu julgamento. A verdade é que não temos fontes contemporâneas de Jesus que digam alguma coisa sobre ele. Se você der uma olhada em todos os escritos gregos ou romanos que temos do mundo antigo, e nós temos centenas de poetas, filósofos, historiadores, cientistas, pessoas que escreviam cartas particulares, pessoas que escreviam em muros, Jesus nunca é mencionado em nenhuma fonte grega ou romana. Nunca. Ponto. Os primeiros escritos do Novo Testamento são datados de quase 30 anos após Jesus. Os manuscritos do Mar Morto foram escritos durante o tempo de vida de Jesus, datados entre os anos 38 a.C. e 30 da Era Cristã.
Nós sabemos pela obra dos manuscritos do Mar Morto que eles tinham um conhecimento das escrituras sagradas e uma autoridade para aquilo no século I, que não tem paralelo, talvez, na história mundial. Museu de Israel, lar dos manuscritos do Mar Morto. Ainda assim, a tradução dos manuscritos desde a época de sua descoberta é controlada por apenas uma organização, a École Biblique, uma instituição católica fundada em 1890. Nos 40 anos seguintes, dentre mais de 900 textos, a École somente liberou 100, que achou apropriados para a publicação. Em 1991, a Biblioteca de Huntington, na Califórnia, secretamente obteve acesso às imagens dos manuscritos completos. A École exige que sejam devolvidos, mas a biblioteca se recusa e, em vez disso, os disponibiliza a pesquisadores. O que eles revelam é um cenário totalmente diferente de um líder carismático e de uma seita que existiram na mesma época e lugar de Jesus. Nos manuscritos do Mar Morto, há um líder. Nem sabemos seu nome, ele é chamado de o Mestre da Justiça, mas ele escreve uma espécie de diário em um dos manuscritos. São os sentimentos e ideais dele. Nos manuscritos, o Mestre da Justiça guia os essênios pelo deserto, onde pede a eles que renovem seu compromisso com Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus traça um caminho parecido. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Alguns aspectos entre os manuscritos e os ensinamentos de Jesus se sobrepõem, palavras que parecem ter saído diretamente dos lábios de Jesus. Em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha mostram similaridades notáveis com o manuscrito conhecido como as bênçãos dos sábios. Bem-aventurados os puros de coração que não difamam com sua língua. Bem-aventurados aqueles que se mantêm nos preceitos de sabedoria e não percorrem os caminhos da iniquidade. É possível encontrar muitas semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e o movimento essênio. Eles não batem 100%, mas são parecidos. Alguns defendem que o movimento cristão surgiu do movimento dos essênios. Os escritores de Qumran geralmente se referiam a si mesmos como os humildes e como sendo o caminho, assim como Jesus fazia. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas há quem acredite que há mais provas na Bíblia de que Jesus foi um essênio. Eles apontam para uma discrepância na tradução dos evangelhos canônicos, onde se diz que Jesus de Nazaré talvez não fosse realmente de Nazaré. Nós chamamos Jesus de Nazaré, mas isso não está escrito em lugar algum. Jesus Nazareno é a expressão do Novo Testamento traduzida para Jesus de Nazaré. Embora isso tenha sido sempre interpretado como se referindo à sua cidade natal, pode ter outro significado. No Antigo Testamento, eles listam todas as cidades em Israel e Nazaré não está na lista. Então, é meio estranho que eles tenham se referido a ele dessa forma. Se eles estivessem se referindo ao seu lugar de origem, teriam dito Jesus da Galileia, porque as pessoas sabiam onde ficava a Galileia, mas não sabiam onde ficava essa cidadezinha. Havia um grupo dos essênios que tinha um nome especial. Se voltarmos às origens gregas do termo, descobriremos que são os nazarenos. E eles exerciam uma liderança espiritual entre os essênios. E ainda há outra ligação entre Jesus e os essênios. Seu primo João, que pode ter sido um essênio. Baseado em Lucas, muitos estudiosos inferiram que João Batista tinha crescido no deserto. Agora, o deserto vai do leste de Jerusalém, descendo até o Vale do Jordão e até o Mar Morto. E já que os essênios estavam indo naquela direção, talvez João Batista tenha sido adotado por eles. Com o passar do tempo, os famosos batismos de João no Rio Jordão ocorreram a poucos quilômetros das cavernas de Qumran. Eu acredito que João Batista foi um membro muito especial da comunidade dos essênios. Ele era o líder espiritual, pelo menos. Um motivo é que a maneira de iniciação de João, o batismo, reflete uma tradição semelhante entre os essênios.
Há muitas semelhanças. Temos os rituais de banho, temos os vasos de pedra que não poderiam transportar impurezas e temos essas coisas aos montes em Qumran. Você tem um jeito especial de entrar e um jeito especial de sair. O que é diferente em João Batista é que ele pega aquele ato de mergulhar na água e o transforma em uma identificação com esse movimento radical. Em outras palavras, o reino de Deus está próximo. Se você for embarcar nessa, arrependa-se dos seus pecados. É como um compromisso. Um compromisso feito numa caverna secreta, onde o primo mais novo de João pode ter se juntado a ele. Só no Discovery. Ele nasceu em Belém e aos 12 anos surpreendeu os sacerdotes do templo com seu conhecimento. Mas depois disso, a Bíblia não relata mais nenhum evento na vida de Jesus até seu batismo público por João, 18 anos mais tarde. A informação que temos sobre o relacionamento entre João Batista e Jesus é a que vem dos evangelhos. Jesus vai até João, no Rio Jordão, e João o batiza. Rio Jordão, Israel. Esse ritual da água poderia, de alguma forma, ligar João Batista e Jesus aos essênios? Os judeus, no tempo de Jesus, praticavam esses ritos de purificação na água, não com o intuito de reforma moral. Então, nós classificaríamos isso como diferente do movimento que Jesus e João Batista estavam proclamando. E isso é um tipo de... dê uma guinada na vida, arrependa-se de seus pecados, junte-se a esse movimento. E é isso também que encontramos nos essênios. Eles falam em entrar na água pura e ter seus pecados perdoados por Deus. O que está claro é que Jesus veio, ficou e juntou-se a um grupo. Há um grupo e há um batista que parecem dedicar as mesmas palavras cáusticas aos incrédulos. A sentença para aqueles que percorrerem esses caminhos será a danação eterna na ira da vingança implacável de Deus. Coluna 4, versículo 12, a regra da comunidade dos manuscritos do Mar Morto. Jesus também adverte os incrédulos em João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Kibbutz Tsuba, a menos de 16 quilômetros de Jerusalém. Aqui, uma caverna descoberta recentemente pode nos mostrar onde João praticava sua revolução batista, possivelmente com Jesus a seu lado. Nós estamos aqui em um vale próximo à cidade onde João Batista nasceu. E numa escavação que eu fiz aqui em 1999, eu encontrei uma caverna. Dentro dela, o arqueólogo Shimon Gibson descobriu cerâmicas e pedras gastas que datam a caverna do século VI a.C. A água foi desviada para encher um reservatório e Gibson acredita que há indícios de que a caverna era usada para rituais religiosos com água. De um lado, nós encontramos umas instalações circulares onde pudemos observar que eles quebravam pequenos jarros de propósito, como parte do processo do culto relacionado ao batismo com a água. E atrás de mim há uma pedra bem grande onde eles ungiam os pés. Mas o fato de haver lugar apenas para o pé direito indica que era para um culto. Talvez indique um ritual de passagem. Nós estamos nos arredores da cidade natal de João Batista. Mas o mais importante é que há desenhos nas paredes que retratam João Batista e os seus símbolos também. Os desenhos do começo do século IV sugerem que gerações após a morte de João, seus seguidores ainda praticavam o batismo aqui. Há dois grupos de desenhos que datam do período bizantino. Um grupo, em uma parede, retrata o próprio João Batista. Outra imagem é a da cabeça de João Batista. A arqueologia indica que os registros de atividades aqui representam João Batista nas paredes, o que quer dizer que essa é a caverna de João Batista. Flávio Joséfo, historiador do século I, nos diz que João e seus rituais de batismo estavam deixando Herodes Antipas, o representante de Roma na Judéia, bastante nervoso.
Se isso for verdade, Jesus poderia ter atraído o perigo por associação. Após o batismo público de Jesus no Rio Jordão, teria ele vindo aqui batizar ao lado de João como parte de um ritual dos essênios? O Evangelho diz que João pediu a Jesus que fosse para a região da cidade de Jerusalém para se encarregar dos batismos em seu lugar. Se a tal região era onde João tinha nascido, então é possível que o próprio Jesus tenha vindo para esta caverna. E mais, os batismos de João no Rio Jordão podem ter tido significado especial para esta seita apocalíptica. O ato do batismo era executado pelo próprio João Batista no local onde Elias subiu ao céu. E tinha um entendimento, eu acho, de que Elias retornaria. E o retorno dele seria a indicação do fim dos dias. Isso era muito importante para as pessoas daquela época. Um movimento para se verem livres da opressão dos romanos. João Batista pega esse ato de mergulhar na água e o transforma em uma identificação com esse movimento radical. Ele estava prevendo que o reino de Deus estava próximo. E não é um tipo de sentimento etéreo bom que você sente no coração. É claro que isso assustaria as autoridades, porque se alguém está dizendo que o fim dos dias está próximo, todos poderiam simplesmente abandonar a vida normal em sociedade e se tornar revolucionários. João Batista estava dizendo às pessoas: o reino de Deus está sendo impedido pelo pecado. E então nós vamos para o deserto e vamos reviver o êxodo. A água limpa seu corpo e o arrependimento limpa sua alma. Venha para a terra natal como uma pessoa pura e então Deus virá. Mas em 29 depois de Cristo, Herodes prende João. Herodes Antipas mandou prendê-lo porque estava com medo de sua popularidade, com receio de que poderia incitar um tumulto entre as massas. Qualquer tipo de movimento revolucionário, até um que fosse baseado no batismo, era muito mal visto aos olhos dos romanos. De certo modo, João estava passando de um grupo religioso para a esfera em que ele poderia ser visto pelas autoridades como quase que comandando um grupo de terroristas. Então, mesmo que não haja indícios de que João Batista estivesse reunindo exércitos ou planejando ações armadas, o governante da Galileia achava que ele era uma ameaça suficiente que precisava ser decapitado. João e Jesus talvez soubessem que os dias de João estavam contados. Seria possível que Jesus estivesse se preparando para assumir a causa de seu primo? Ele estava falando sobre a queda e que as coisas virariam de cabeça para baixo. E eu acho que ele sabia estar pronunciando seus dias finais. Ah, meu Deus! O primeiro ato na vida adulta de Jesus que os evangelhos relatam é seu batismo realizado por João Batista, um rebelde que anunciava um reino alternativo ao que subjugava a Judéia. João estava anunciando o advento iminente de uma espécie de Deus vingador para limpar a sujeira do mundo. Mas é claro que Deus não veio. Veio a cavalaria de Antipas. Antipas o executou e Deus não fez nada. Quando João Batista foi decapitado, Jesus e os discípulos de João ficaram chocados. Como isso afetou Jesus? Se Deus estava para vir naqueles dias, por que ele não chegou a tempo de salvar João Batista? Talvez essa ideia de Deus estar vindo, talvez ele tenha repensado a coisa toda. O que os evangelhos dizem é que ele soube dessa morte violenta e horrível e dizem que ele se retirou para um local isolado. Você fica com a impressão de que ele realmente queria ir embora por um tempo e repensar isso. E então, logo depois disso,
ele surge novamente em público. Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O deserto, o local para onde os essênios vão. E quando ele vem do deserto bradando rumo a Jerusalém, ele está armado com um discurso rebelde de um novo reino de Deus. Eu sou um estudioso que leva Jesus a sério como profeta apocalíptico. E quando ele foi a Jerusalém naquela última semana e provocou sua própria prisão e se colocou na oposição às autoridades religiosas e políticas, eu acho que ele iria até o fim. Eu não acho que ele falaria de um céu em outro lugar. Ele disse, o reino de Deus está na terra. Seria essa a revolução de Jesus? Dele que havia crescido na Galileia destruída pela guerra, que havia entrado em conflito com a elite judaica, que havia se associado com rebeldes conhecidos como João? A meu ver, se ele vinha para reclamar o trono, ele diria, eu sou o rei de Israel. Ele viria como um anti-Roma. Ele viria como um nacionalista judeu. E ele estaria lá para uma revolução política. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer a paz, mas a espada. A própria Bíblia mostra a atitude de Jesus. E isso também mostra como as autoridades consideravam Jesus muito perigoso. O Sinédrio anunciou a sentença contra Jesus 40 dias antes do Pessah, a Páscoa judaica. O que significa que eles pronunciaram a sentença de morte antes mesmo dele chegar a Jerusalém. E foram para as ruas anunciando isso. Ele estava lá para expulsar os romanos. E acho que essa era a missão dele naquele dia. E eu acho que ele tinha se imaginado com seus seguidores. Lembre-se que ele chamou os 12 apóstolos e ele disse, vocês irão sentar em 12 tronos e governar as 12 tribos de Israel. Seriam como seu ministério. Então eu acho que ele tinha esperanças reais de que Deus o apoiaria e que o que aconteceria em seguida seria uma coisa bem deste mundo. Ele receberia o poder do próprio Deus e instauraria um regime teocrático com ele no comando e seus apóstolos e seguidores reunidos em volta dele, executando o programa que ele acreditava estar de acordo com os profetas hebreus. Intérpretes divergem quanto ao entendimento do que seria esse apocalipse que Jesus proclamava. Alguns intérpretes achavam que isso era uma espécie de metáfora e que o que Jesus realmente estava dizendo era que Deus destruiria os romanos e permitiria que Israel se estabelecesse como um estado soberano naquela terra. Na minha opinião, esse entendimento de que Jesus ensinava metaforicamente é propagado hoje por estudiosos que têm medo das reais implicações do que Jesus estava de fato proclamando. Jesus, na verdade, era muito mais radical. Ele não estava falando sobre a derrubada política dos romanos. Jesus realmente achava que Deus iria intervir e destruir esse mundo como nós o conhecemos e trazer um novo reino. O novo céu e a nova terra. Essa também era a mensagem dos essênios. Talvez nunca venhamos a saber a verdade sobre o que aconteceu durante os anos perdidos de Jesus. Mas ainda assim, até hoje, suas palavras são extremamente revolucionárias. Elas ainda têm a mesma conotação radical. Se alguém te bater no rosto, ofereça-lhe a outra face. Ame seus inimigos. Doe o que você tem. A mensagem radical de um galileu rebelde. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.